seja f dos naturais menos o zero em R, uma função cujo gráfico está abaixo representado. Letra A, determine a lei de f. Então, a princípio, a gente não sabe como é o traço desse gráfico, né? Mas note o seguinte. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 1 e y igual a 3. Esse segundo ponto é o ponto 2, 1. O terceiro ponto é o ponto 3 e menos 1. E o quarto ponto, o ponto 4 e menos 3. Quando x varia uma unidade, ou seja, de 1 para 2, o y varia 2 unidades. Quando x varia de 2 para 3, o y varia de menos 1 para 1, ou seja, 2 unidades também. Quando x varia de 3 para 4, 1 unidade, o y varia de menos 2 para menos 3, 2 unidades também. Então, variações iguais de x me dão iguais variações de y. Isso significa que esse gráfico é uma reta. Então, essa análise me garante, a reta aqui não vai ficar boa, porque eu estou fazendo sem traço, mas que esse gráfico é uma reta. Então, esse gráfico é da forma f de x é igual a ax mais b. Vamos substituir pontos para a gente encontrar quem é a e quem é b e achar a lei de formação dessa função. Então, por exemplo, esse ponto 1 e 3, esse primeiro ponto aqui, significa que quando x é 1, y vale 3. Então, pelo ponto 1, 3, o que eu tenho? Eu tenho que 3 é igual a vezes 1, que é o valor de x, mais b. Se eu tomo outro ponto qualquer, por exemplo, esse ponto 2, 1. Então, pelo ponto 2, 1, eu tenho que 1, que é o valor de y, é igual a 2a mais b. Então, eu estou com um sistema linear de duas incógnitas e duas equações, que é o sistema a mais b é igual a 3 e 2a mais b é igual a 1. Eu posso, por exemplo, multiplicar a equação de baixo por menos 1, ou a equação de cima por menos 1, tanto faz. Se eu multiplicar a equação de cima por menos 1, meu sistema fica menos a menos b é igual a menos 3, e 2a mais b é igual a 1. Então, se eu somo essas duas equações, o b se cancela, vai ficar a é igual a menos 2. E aí, se eu substituo a por menos 2, por exemplo, na primeira equação, vai ficar menos 2 mais b é igual a 3. Então, b é igual a 5. Assim, a lei de formação da minha função vai ser f de x é igual a ax, então, menos 2x, mais b, que é 5. Essa é a resposta da letra A. F de x é menos 2x mais 5. Na letra B, eu quero saber qual é a progressão aritmética associada à função e obter o termo geral. Então, a progressão aritmética vai ser, eu preciso usar os valores que eu tenho, né? F de 1, F de 2, F de 3 e F de 4, que vai ser o F de 1 é 3. O F de 2 é 1, o F de 3 é menos 1 e o F de 4 é menos 3. Então, a gente tem uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1, é 3, pontei errado, é 3, e cuja razão é menos 2. Eu sempre somo menos 2 para ter o termo subsequente. Então, o termo geral, só anotando aqui, o A1 é 3 e a razão é menos 2. Então, o termo geral é AN igual a A1, que é 3, mais N menos 1 vezes a razão, que é menos 2. Então,
O AN será menos 2N mais 5. Esse é o termo geral da progressão aritmética associada à função f.